ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco a respeito das cirurgias ressectivas, a cunha distal e a cunha interproximal. Então, quais são as principais diferenças entre elas, como é que a gente faz essa cirurgia. Então, nessa aula a gente vai explicar um pouco sobre elas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreva que você está perdendo nossos vídeos que estão saindo 2 vezes por semana. Então, são os mais assuntos diversos da odontologia, além de curiosidades que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de se inscrever, tá? E deixar o like aí embaixo. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Gente, então, como eu disse, a cunha distal e a cunha interproximal são um tipo de cirurgia ressectiva. Uma cirurgia ressectiva é uma cirurgia que a gente vai remover alguma coisa. Então, vai tentar remover aquele tecido que pode estar a mais, ou então um tecido que pode estar atrapalhando alguma parte da cirurgia. As cirurgias ressectivas, elas vão agir, para, além de eliminar a bolsa periodontal, para remodelar o tecido, para melhorar um contorno gengival em relação ao osso alveolar e também para fazer a manutenção da saúde periodontal. A gente já falou aqui no canal sobre algumas cirurgias ressectivas, que são a gengivoplastia e a gengivectomia. A gente tem vídeos aqui e vamos deixar aqui embaixo para vocês darem uma assistida, tá bom? As cirurgias ressectivas, elas são representadas por serem mais, na odontologia, são mais feitas porque elas apresentam uma cicatrização muito rápida. Então, a gente consegue fazer um acesso e uma viabilidade da raiz e isso vai acessar o osso alveolar e tem uma cicatrização relativamente rápida. Então, é uma técnica cirúrgica simples e fácil de executar. Então, as cirurgias ressectivas, como a gente disse, ela vai fazer essa remodelação tecidual e além de ter uma reparação rápida, elas vão ter uma cicatrização rápida. Então, pós-operatório para o paciente vai ser muito mais tranquilo do que uma cirurgia mucogengival, por exemplo, em que a gente vai trabalhar os tecidos. E também em relação às cirurgias regenerativas, que a gente vai tentar reaver algum tecido perdido. Então, as ressectivas, elas são mais tranquilas por conta disso. A primeira que a gente vai ver é a cunha distal. Então, a cunha distal, como o próprio nome já diz, a gente vai remover bolsas na região da distal. E essas regiões são duas em principal, que é as tuberosidades maxilares. Então, aqui no túber da maxila, a gente pode vir estar removendo esse osso. E na parte retromolar da mandíbula, que são as maiores partes das cirurgias de cunha distal. Essa cirurgia ela é usada para remover bolsas, tanto nessas regiões que a gente disse, como regiões que apresentam uma gengiva fibrosa. Então, para a gente ter esse acesso a essa área, a gente vai fazer essa remoção do tecido mole. Então, a cunha distal, a gente vai fazer uma remoção do tecido com uma preservação da quantidade de mucosa ceratinizada, promovendo melhor higienização. Um exemplo de cirurgia que a gente utiliza na cunha distal é para casos de pericoronarite. Então, a gente tem aqui também no canal vídeo sobre pericoronarite, vou deixar o link na descrição do vídeo, também no card, tá? Então, a pericoronarite tem esse excesso de gengiva, que no caso vai estar inflamada. E aí, a gente faz essa remoção aqui nessa cunha distal, essa incisão na distal, para ter uma melhor higienização daquele paciente. A cunha distal, ela vai ter uma remoção em 2 sentidos. Primeiro, tem no sentido maxilar, em que as incisões vão divergir para o osso, então vai ter um formato trapezoidal. E a incisão, ela vai divergir para o rebordo ósseo, a gente faz a segunda incisão, a terceira incisão, depois remove em junto o trapézio e sutura. Mas a gente vai explicar essa parte da cirurgia. E depois a gente tem a mandibular. A mandibular, ao contrário da maxilar, a gente vai fazer incisões convergentes para o osso. Então, a maxilar, ela é divergente, a mandibular convergente. Nessa incisão, a gente vai fazer 2 convergindo para o rebordo ósseo e uma para o vestíbulo lingual. E aí, depois a gente vai unir e suturar. Essa, ao contrário, já tem um formato triangular. Então, como é que a gente vai fazer o passo a passo dessa cirurgia cunha distal? A cunha distal, as incisões, elas vão ser na parte vestibular e na parte lingual, ou seja, nas faces livres, nessas regiões, que a gente observou que tanto de tuberosidades quanto de retromolar. Esse afastamento das bordas incisais vai fazer a remoção dessa cunha.
Então, depois que a gente fez essa incisão, tanto na área vestibular quanto na área lingual, na região, né, aqui do retromolar, a gente forma uma espécie de triângulo, no caso da mandibular, como é o caso dessas imagens que a gente vai observar. Depois a gente separa o osso das paredes vestibulares e das paredes linguais e faz a remoção desse tecido gengival que sobra e raspa aquela superfície radicular para alisar. Depois disso, a gente faz uma redução da espessura, né, através de incisões tanto no retalho vestibular e lingual, e esse procedimento ele vai evitar uma sobreposição das margens na ferida aberta. E por fim, a gente vai suturar aqueles retalhos encurtados. Então, a cirurgia de cunha distal, ela também pode ter cunho estético, tá? E ela visa a formação desse volume gengival que pode gerar uma pericoronarite. Então, ela vai reduzir o volume gengival. Então, a cunha distal, ela é muito utilizada principalmente nesses casos, né, de retromolar, que pode vir a formar uma pericoronarite se tiver um dente ali próximo, até mesmo junto ao dente, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Depois a gente tem a cunha interproximal. A cunha interproximal a gente vai fazer quando tem excesso de gengiva nas proximais. Então ela é muito semelhante à gengivectomia e a gente vai fazer ela removendo a papila tanto da mesial quanto da distal. Geralmente, quando a gente utiliza essa cunha interproximal é porque o dente vizinho ele precisa ser tratado. E quando a gente isola, a gente não vai conseguir por conta da papila que está muito em excesso, ela está muito alta. E aí a gente vem e remove esse excesso de tecido ali nas proximais. Então, a gente vai utilizar primeiro, né, a lâmina 15C e vamos fazer uma incisão aqui no sentido mesial e também no sentido distal. E aí remove aquele tecido e após isso a gente vai sondar para ver se não há espaço biológico. Se não, descola a papila e faz uma osteotomia e aí sutura. Então, quais são as indicações da cunha interproximal? Aumento de coroa clínica sem atingir tecido ósseo, tá? Então, principalmente ali na região dos dentes anteriores, tanto superior quanto inferior. Para espaços protéticos, que haja bolsas supraósseas e restauração classe 3 com extensa marginal subgingival. Então, quando a gente vê que tem excesso, né, de gengiva ali nas fases interproximais, a gente pode vir a indicar essa cirurgia. Então, a cunha interproximal, ali do mesmo modo da cunha distal, primeiro a gente vai fazer uma remoção daquele tecido gengival na vestibular e nas cunhas interproximais, na mesial e na distal. Então, a gente começa ali fazendo o contorno da face vestibular e entra ali, né, fazendo a incisão da mesial e da distal. Essa cirurgia, quando há um comprometimento, a realização ela deve ser associada à osteotomia através de retalho. Então, cabe ao cirurgião dentista, né, avaliar se precisa fazer uma osteotomia. Você não sabe o que é osteotomia? Eu também vou deixar um link aqui no card, na descrição do vídeo, que a gente explica. Depois que fez essa incisão, a gente lava com soro fisiológico, tá? Depois a gente vem e faz a sutura o mais apical possível, indo em direção às faces mesial e à face distal, e depois a gente prossegue com o tratamento odontológico. Então, pós-operatório dessas ambas cirurgias ressectivas, elas são muito tranquilas, porque elas são mais cirurgias em cunho estético, em cunho de uma gengiva que está ali excessiva naquelas faces que precisam ser removidas. Gente, essa foi a nossa aula, espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Ou mandem suas dúvidas para as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. O nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto, e o nosso e-mail também. Não esquece de deixar o like e se você assistiu até aqui, um beijo e valeu!